Olá pessoal, eu sou a Silvia. Eu sou o Thiago. E sejam bem-vindos ao Canadá de Leste a Oeste. O tema de hoje é o planejamento e os custos envolvidos na nossa mudança de Montreal para Vancouver. Em 2008, deixamos tudo o que tínhamos no Brasil, um bom emprego, família, amigos, e viemos para o Canadá em busca de novas experiências e qualidade de vida. Muitas coisas estavam envolvidas nessa nossa mudança. Uma delas era a venda da nossa casa, que era a coisa que mais nos prendia lá em Montreal e que também, sem a venda da casa, a gente não teria como tomar nenhuma atitude. Então foi isso que a gente fez, colocou a casa à venda, o que levou bastante tempo, em torno de 1 ano mais ou menos. Então depois de ter vendido a casa, tinham outras coisas ainda que teriam que ser resolvidas. Uma delas seria a escola do Olivier, que a gente também não queria que ele saísse na metade do ano, né? O meu trabalho, também teria que escolher uma data que seria bom para mim e também para a empresa. Então uma das coisas que a gente tinha que definir também era a nossa mudança. Trazer os móveis, não trazer os móveis, como é que a gente iria fazer? Então, na realidade, a gente tinha algumas opções, aí vamos vender tudo, vamos levar tudo pela transportadora. Se fosse vender tudo e partir, digamos, tudo do zero realmente, ia ser bem caro. Então as coisas não são tão baratas assim. Não é caro aqui, no Canadá as coisas não são caras, mas não é tão barato assim. Então, se for comprar coisas mais de valor, uma televisão grande, uma cama boa, então a gente resolveu assim, vamos conservar as coisas de mais valor. E a gente se desfez daquelas coisas que a gente já sabia que não ia utilizar. Exato. Porque, na verdade, a maior parte dos apartamentos, eles já dispõem de algumas coisas como fogão, geladeira, máquina de lavar louça, e máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa. Normalmente, se não tem dentro do apartamento, também tem uma lavanderia coletiva no prédio. Então, essas coisas a gente já sabia que não traria, porque elas eram muito pesadas, iam envolver bastante custo, né? E a gente talvez não ia precisar, como foi o caso. É verdade. E aí, então, o que a gente fez? A gente selecionamos, então, o que a gente ia levar, e essas coisas a gente colocou, contratou um depósito. Então, a gente deixou as coisas num depósito por mais ou menos um período de 1 mês. Em princípio, na realidade, o depósito ele funciona assim, é por mês, então tu pode deixar 1 mês, ou quando acaba o mês, mais 1 mês, ou mensal ou anual. Então, na realidade, como a gente precisava só de pouco tempo, a gente contratou só por 1 mês e deixamos as coisas lá. Isso, então na verdade, assim, a gente entregou a casa, nesse dia a gente juntou a nossa mudança, levamos para o depósito e ficamos mais alguns dias na casa de uns amigos, que nos receberam com bastante carinho. Então tem algumas pessoas que ou alugam um reboque no carro e trazem, outras pessoas a gente já soube que enviaram por correio, ou mesmo se vem de avião, faz algumas caixas a mais e paga pelo valor da caixa. Mas a gente decidiu trazer as coisas por transportadora. Pela transportadora, porque a gente tinha bastante coisa, bastante peso e volume também. Bom, então na realidade então a gente contratou a transportadora para trazer as nossas coisas lá de Montreal para cá, que é a maneira mais barata que a gente achou para o nosso caso. E mais prática também. Os caras têm profissionais aí, tem empresas que já têm a manha de fazer isso para lá e para cá no Canadá. Então, assim, a gente, só para dar uma ideia de custos, o inicial, digamos, para um apartamento de 2 quartos, uma casa de 2 quartos, que eles falam assim, vai dar $2.000 para 3.000 libras, que seria mais ou menos um apartamento de 2 quartos, 3.000 libras, sem as grandes coisas pesadas, né, que fogão, esse tipo de coisa assim, e geladeira. 3.000 libras, $2.000, no caso para nós. Foi um pouco mais, né? Foi um pouquinho mais, porque a gente tinha bastante coisa. 4.600 libras? 4.600 libras, mais ou menos, e aí foi uns $3.000 por aí. Mas tudo isso deu para mobiliar o nosso apartamento.
E ainda sobrou bastante coisa pra gente guardar no depósito aqui no prédio. Ficou 2 lockers lá embaixo guardada com nossas coisas extras que a gente não precisa de primeira necessidade. Assim. A transportadora retirou as nossas coisas, mais ou menos na metade do mês. Então, eu tô aqui na frente do storage, porta 209, 15 de junho, os caras começaram a tirar as coisas já não tem mais bicicleta. Começaram a fazer o seu trabalho, a bola tá ali ainda, tá bastante caixa. Umas coisinhas aqui no corredor. Colchão das crianças. Aqui os 4 pneus de inverno vão ficar, eles vão ir junto no carro. E aí a gente não informou o endereço para eles, porque como a gente ainda não estava em Vancouver, a gente ainda viria para Vancouver, eles nos ligaram quando a mudança estava chegando perto, uns 2, 3 dias antes, para saber aonde que eles deveriam fazer a entrega. E aí funcionou super bem, assim, esse prazo foi tranquilo e levou mais ou menos em torno de umas 3 semanas para eles entregarem as coisas. Só uma coisa também da transportadora, tem aquele custo que a gente já comentou, mas assim, existem alguns custos que podem vir a acrescentar aquele custo lá, que é alguns extras, tipo assim, são dificuldades que os caras da transportadora podem enfrentar. Por exemplo, é um prédio pequeno e não tem elevador. Aí eles vão botar um extra porque os caras da mudança vão ter que carregar as coisas pela escada. Outra coisa é se eles têm que caminhar bastante com as coisas. Mesmo que seja no plano, no mesmo andar ou pouca escada. Tipo, às vezes eles falam que dependendo da rua, eles não conseguem estacionar próximo da tua residência por algum motivo, ou daqui a pouco tem alguma obra na rua, qualquer coisa, e aí vai ter um extra, tá? Em cima disso aí. O que foi o nosso caso, então, porque na verdade o nosso apartamento ele não estava disponível, ia estar disponível nos próximos dias, mas gentilmente a administradora do prédio ela nos forneceu uma sala bem grande aqui, que a gente pôde colocar todas as coisas lá dentro, né? E aí eles tiveram que levar e descer até o segundo andar da garagem, né? Por isso que teve um extra, mas não foi nada... Não foi muito, assim, os caras pediram lá $30 a mais ou $50 a mais. Com relação à viagem, então a gente teria algumas opções. Ou vir de carro, ou vir de avião, trem. Como é que será que a gente veio? De carro, a gente teria 3 rotas como opção. A gente analisou 3 rotas, que seria pelo Canadá, né, não passando pelos Estados Unidos, digamos uma rota, sempre para oeste, de leste a oeste reto. Ou também a gente veio ali pelos Estados Unidos, poderia passar. Aí pode fazer uma volta bem por baixo dos Grandes Lagos, passando por Chicago e vem embora para o oeste daí, até Seattle e Vancouver. Ou também passando por dentro dos lagos, tem uma rota ali também. Mas assim, essas 3 rotas, digamos que ficam entre 4.600, na média 4.700 quilômetros. O que a gente fez então, a gente analisou, porque o Google Maps ele tinha nos dado a informação de que a viagem nos prenderia 48 horas de viagem direto, né? E aí essas 48 horas para nós, com 2 crianças, a gente fez uma média viajando 8 horas por dia, então a gente considerou de 8 a 10 dias para também poder fazer um pouco de turismo, visitar alguns lugares, já que a gente estaria passando por vários lugares interessantes, né? Essa seria a opção. Quais os custos que teriam isso? Os custos envolvidos, então, é gasolina, hotel, tempo de hotel, né? Os 10 dias de hotel mais ou menos, e comida, tá? Quilometragem e gasolina, bota aí, a gente fez uns cálculos aí, vai dar uns $500, mais ou menos, digamos. Hotel, 10 dias, na média... $120 por dia. Hotel barato, de beira de estrada. Na média, a gente vai pegar alguns hotéis mais baratos, outros mais caros, mas enfim, digamos mais ou menos isso. Alimentação, uns $50 por dia, mais ou menos. Mais ou menos isso. Um pouquinho mais, talvez.
comendo baratinho, né? E aí, então, no total, ficaria em torno de $2.000 por aí essa nossa viagem de carro, contando todas as coisas, sem contar, digamos, algumas coisas extras de turismo, assim, que a gente poderia fazer. Sei lá, a gente ia passar, digamos, se fosse pelo Canadá, só para dar um rapidinho, a gente passaria por um lugar que é nas Rochosas, que é muito legal, que é o Parque de Banff. Que seria imperdível. Não teria como. Não teria como passar do lado e não visitar, né? Ia ter alguns passeios e tal, mas, enfim, na realidade, sem contar isso aí, seria mais ou menos uns $2.000. E também sem contar, tipo, manutenção do carro, enfim. Tá quente aqui. Então, outra opção seria a viagem de avião, né? Exatamente. E a gente descobriu que nas quartas-feiras seria o melhor preço, né? E quanto custaria por pessoa de passagem? As passagens para nós todos, né, da família, são 4 pessoas, não interessa se for adulto ou criança, é o mesmo preço, $1.300 no total, né? Exatamente. Só questão da passagem, mas... As bagagens, que a bagagem nessa viagem promocional, nesse preço promocional, não tem bagagem incluída. Toda bagagem de 23 quilos custa $25. Cada bagagem $25. Mas ainda tem direito a uma bagagem de mão de 10 quilos, cada pessoa. 2 bagagens de mão? 1 ou 2. Tá? Se alguém souber, pode escrever e dar a dica aí embaixo. Enfim, mas as bagagens é $25 por a mais. Quanto ficaria? Mais hotel, translado, táxi, comida? Bota todos esses custos juntos, $1.600 no total, assim. Comparando a viagem de avião ou de carro, né? Elas têm uma diferença. Só que o que acontece? Vindo de avião, a gente teria que também enviar o carro. Né? Claro. Aí isso seria um custo a mais que também está envolvido dentro dos custos do transporte de avião, né? Quanto aos custos do carro, do transporte do carro? No carro as companhias não variam muito entre uma e outra, assim, ela custa $1.100 mais ou menos para trazer o carro nessa longa distância, lá de Montreal até aqui em Vancouver. É isso aí. E assim, o carro tem uma questão que tu tem que pensar também, que demora para trazer o carro. Umas 3 semanas. Umas 3 semanas também. A menos que queira pagar um pouco mais. Se quer pagar um pouco mais. Em 10 dias ou 15 dias eles garantem a entrega. Isso é legal. Assim, se tu paga um pouco mais, quiser pagar e tem e tal, eles te dão uma data que vai chegar o carro. E se eles não respeitarem essa data, eles te alugam um carro. Onde tu estiver lá, eles vão te recompensar com isso, com um aluguel de um carro pra ti. Isso é legal também, mas não foi o que a gente fez, porque a gente quis diminuir os nossos custos. Exatamente. Então o que vocês acham que a gente fez? Será que a gente veio de avião ou será que a gente veio de carro? A gente acabou então vindo de trem. A gente acabou vindo... A gente acabou? A gente acabou vindo de trem. Então nós decidimos vir de avião e trazer o nosso carro de trem, porque ficaria muito complicado com as crianças, elas ainda são pequenas, considerando que a gente viajaria 8 horas por dia dentro de um carro, para elas seria muito complicado. Então a gente achou que seria melhor nós virmos, já procurar também um lugar onde ficar, um apartamento para morar. E assim, quando a transportadora entrasse em contato com nós, a gente já teria condições também de dar o endereço do lugar, né? Porque senão a gente também teria que alugar um storage aqui em Vancouver ou deixar por mais tempo as coisas lá. Então, nada daqui. Tá quase. Outro custo envolvido é a hospedagem, quando a gente chegou aqui, e aonde a gente ficaria. Isso para nós foi um pouco assim, nos pegou de surpresa, não foi por uma questão de falta de planejamento, mas por desconhecimento, na verdade. A gente considerou que em 4, 5 dias a gente teria alugado um apartamento, porque foi o que aconteceu conosco quando a gente chegou em Montreal. Em 3 dias nós tínhamos o apartamento alugado, em 5 dias a gente estava morando dentro dele já e já estava passando no IKEA e comprando as coisas, enfim, a gente achou que chegando aqui seria da mesma forma. Mas o que nós não levamos em consideração é que esse período poderia se estender.
Foi o que aconteceu. E teve alguns fatores que envolveram. Primeiro, que a dificuldade de encontrar um lugar, né? A segunda coisa também foi, depois que a gente encontrou o lugar, a disponibilidade, quando esse imóvel estaria disponível. Porque ele estava vago já, mas ele precisaria ser reformado, ia passar por algumas reformas, e a administradora do prédio pediu 15 dias para a entrega do imóvel. Foi mais, acho que até... Foram 3 semanas. Umas 3 semanas. Exatamente. Que ela pediu depois que a gente assinou o contrato, foram umas 3 semanas. Então isso foi um custo, assim, que... foi um custo bem razoável, bem alto, foi uma facada. Mas teve um outro fator que influenciou nesse custo também, que foi o que estava acontecendo aqui em Vancouver. Cara, tava rolando a Copa da FIFA, de futebol feminino. Então, assim, tava todos os americanos, que eles também são vidrados assim, no negócio de futebol feminino, como aqui no Canadá, eles vieram em peso pra cá. Então os hotéis, além que era junho ali, começando o verão e tal, as férias e tal, já tinha bastante gente de turista. Além disso, teve essa super Copa aqui, que as finais, enfim, algumas partidas foram aqui. Lotou. E a final foi aqui também. A final foi aqui, então lotou mesmo. E todos os custos de hotéis, tudo também subiu, já é caro, também subiu mais ainda. Então aquilo que, tipo, um quarto de hotel que a gente estava pagando em torno de entre $100 mais ou menos, subiu para $400 de um dia para o outro, assim, da quinta-feira para sexta-feira subiu um valor exorbitante. Absurdo. Inaceitável. Então nos primeiros dias a gente ficou num apartamento pela Airbnb, um apartamento super legal, muito bem localizado. Super perto do Skytrain. Exatamente. A gente pagou em torno de $125. Exato. A proprietária nos recebeu maravilhosamente bem, uma pessoa que a gente sempre vai indicar. E aí então a gente ficou 3 dias nesse apartamento dela, e aí a gente conseguiu mais 2 dias com ela num outro apartamento no mesmo prédio. Depois a gente trocou para um hotel. Depois desse hotel a gente foi para um outro Airbnb. Depois desse Airbnb a gente voltou para o mesmo hotel, porque a gente estava passando horrores, não conseguindo disponibilidade em nenhum hotel, não conseguindo disponibilidade em nenhum Airbnb. Tava completamente assim, tudo lotado. E aí o que a gente acabou optando? Vamos ir para mais longe, não tem o que fazer. Então a gente acabou reservando hotéis a 70 quilômetros daqui de Vancouver. A gente foi para uma cidade chamada Abbotsford. E a outra cidade que a gente ficou mais tempo ainda chamava Aldergrove. É pertinho uma da outra ali, mas foi isso que a gente fez. Assim, a gente conseguiu, daí nessa Aldergrove a gente ficou 7 ou 8 dias até o nosso apartamento ficar pronto, as reformas, enfim. Mas estava legal, o hotelzinho era legal lá. Então, somente para ter uma ideia de quanto custou esses primeiros dias, você pode calcular em torno de $100, $120 por dia de hospedagem, em torno de $50, $80 de alimentação. Considerando que se você estiver hospedado num hotel, vai ter que almoçar e jantar num restaurante. E se você conseguir um Airbnb, facilita as coisas, porque é um apartamento, enfim, cozinha depende completa. do que vai alugar, né? Mas normalmente tem cozinha completa. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso planejamento e custos, né, que envolveram a nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, valeu, obrigado por assistirem a gente aí, valeu pelos comentários também que já começaram a aparecer lá no primeiro vídeo. E se tiverem alguma dúvida, alguma questão aí que a gente daqui a pouco não falou tudo aqui, deixa aí, posta aí nos comentários, bota a tua questão. Até mais, valeu, tchau, pessoal.